Aí vamos começar fazendo o recheio, Recheio. Cidinha? Vamos começar com o recheio? Vamos começar Fazer com o primeiro recheio de frango. De frango. Então você quer fazer um pastelzinho gostoso. Agora, falando sério, pode ser frito ou assado, né, Cidinha? Essa massa que eu vou fazer, ela é assada. Tá, a massa. Essa massa Vira assada. aqui que eu Mas vou eu tenho puxando pra massa você, eu de vou te ajudando. pastel de feira, se precisar, eu posso fritar. assim. Pode fritar também. Mas aí é outra massa. Aqui, 2 dentinhos de alho. Então, pro primeiro recheio, que é o de frango, certo, Cidinha? Certo. 2 dentes de alho. Isso. vamos Aí a fazer cebola. Cebola. Com 2 dentes. Obrigada, os meninos deixaram. Olha que coisa linda, bem picadinha. Eles estão cuidando de você, Cidinha? Oh, Essa era uma maravilha. preocupação que eu tinha. Tá, Não, você está sendo dando bem muito, cuidada? muito bem cuidado. Pelo Felipe, Pela pelo toda a Vitor, equipe. tá? Tá sendo bem Vitor, cuidado? Renato, Felipe, Olha aí. Gi, Então Dani, aqui, você, cebola todo mundo. e cebola e alho. Cebola e alho. Vou Puxa puxar teu um banquinho, pouquinho. senta aqui, ó. Eu tô Puxa. aqui aprendendo. Puxa Esse teu eu quero banquinho. aprender, esse eu quero Puxa teu aprender. banquinho. Puxa, Eu senta aí, fico senta aqui, aí. fico em pé, tá ótimo. Eu acho que o Lucas eu preciso dar umas aulinhas pra ele. Precisa, né? Obrigado. Vai ser bom. Me Vai dá ser umas bom. Fazer umas marmitas, né? Boa. Fitness. Umas aulas de etiqueta também. Tô brincando, brincadeira. A Cidinha, pra Aqui nós você- vamos usar o extrato de tomate, o né? extrato, a gente sempre dá uma fritadinha. Isso. Aliás, um grande abraço ao meu amigo Ribeiro, me mandou uma mensagem aqui. Um amigo meu de infância e viu mexendo os braços, tá? Obrigado, viu, Ribeiro, pelo carinho sempre. A gente agradece a Patrícia, que é terapeuta, o doutor Eduardo Pereira, enfim, toda a equipe maravilhosa que me atendeu. Doutora Laura. Aí aqui, Tô fazendo direitinho, tô né? fazendo Tá melhorando, direitinho, graças 3 a vezes Deus. por dia. Parabéns. Para fazer o programa, depois e à noite. Aqui, Ótimo. frango. Ó, deu uma puxadinha aqui já no O extrato. frango cozido, Agora o frango já cozido. foi Foi tudo. temperadinho, né? Com caldinho de Esse frango. aqui pode ser o caldo. Isso. O próprio caldo do frango ou um caldo de tempero mesmo? Pode Cidinha? ser o que você tiver. Se tiver o do frango, Na carcaça de frango, Carcaça pode ser você a faz. carcaça de frango. se você Mas- tiver o outro, você faz o... E pra cozinhar ele, o que você utiliza, Cidinha? Normalmente eu uso salsão, Entendi. louro, salsa, os temperinhos que você gosta também, cebola. E aqui a gente coloca um tomatinho. Tomatinho para dar uma vida. Isso. Cidinha, antes você colocava bastante naquele caldo, você colocava o coloral também. Pode Gosto se de colocar colocar? o coloral ou até o que você fez de urucum, o óleo de urucum. Eu sempre tenho óleo de urucum, Eu já óleo tenho. de... Você sabe que eu tenho aqui um óleo de urucum com calabresa. Quer colocar? Pode colocar um pouquinho. Vai Esse ser daqui bom. era segredo, mas eu tenho aqui. Ó. Eu acho que eu vi esse segredo Você hoje. viu? Eu tenho aqui, ó, óleo de Eu urucum. faço também o óleo de piqui. Meu Deus do céu, olha isso daqui, já mudou o aroma dele, ó. Posso colocar um pouquinho? Pode. Ó, com a pimentinha O assim? anésio que tem bastante urucum lá. Posso colocar um pouquinho Pode. assim? Olha, com a pimentinha. Meu Deus do céu. As meninas Mais um da Santa pouquinho, Helena mais ficaram um- até mais para um almoçar. chorinho, Essa daqui ficaram para almoço, né? Gostaram. Ó que legal. Aqui mais um pouquinho. Já vai Tá dar bom? uma cor aí, né? Já dá a cor e o Ei, sabor, João, ó. ficou maravilhoso. Ó. Ó a pimentinha aqui, Luquinhas. Linda. Obrigado. Cuidado Aqui sempre a quando gente pegar a ajusta o pimenta sal. para nunca coçar o olho. Sal, Ajustar o salzinho um pouquinho. aqui. Uma mãozinha? Um pouquinho de sal. Uma mãozinha? Porque assim, se você for fazer para congelar, o ideal é não colocar muito sal, Senão porque depois ele vai fica muito acentuar o forte. sabor, depois fica... Aí eu vou pegando aqui para te ajudar. Continua você lá, Esse então. aqui, ó. Esse aqui e no final o requeijão. Requeijão cremoso. Isso, vou colocar um cheirinho verde, Cheiro verde. que Mais ou menos pode uma ser colher. desidratado também, né? Pode Você tem ser, alguns os aí, temperinhos. e os temperinhos que você tem. Que E são ali seus, puxamos agora tudo. você tem os temperinhos. São né? meus, mas são de todos. Isso. São de todos. A gente está dividindo com todos. Ó, aqui mais Aí um pouquinho. agora Quer um puxar? requeijão cremoso, né? O Wagner e o Wellington falaram que pode dividir com todos, não tem problema. Aqui, requeijão cremoso. O Lucas, João. Aqui eu já vou desligar, tá? Pode vou desligar? Se você for fazer os pastéis para congelar, nessa hora aqui, você desliga, pega uma vasilha com gelo, Desliguei. vai pegar uma vasilha com Com gelo gelo. e deixar esfriar total para não perder. Se você for fazer para congelar, né? Entendi. O Lucas, ele dificilmente ele tá me falando que ele faz alguma coisa para congelar. Né? Ele faz para comer mesmo na hora. Ó. Eu vou colocar farinha, Farinha de trigo. Quanto tem de farinha, Cidinha? meio quilo de farinha. mais ou Meio menos. quilo de farinha. Isso. Meio pacote daquele pacote. de farinha. Sim. Aí, que mais você vai colocar aí? Eu vou colocar um ovo inteiro. Com gema e com a clara, né? Isso, inteiro.
É gema clara sem a casca. Sem a casca. Quase inteiro. Quase inteiro. Quase inteiro, quase inteiro. Quase inteiro. Um ovo. Um ovo, Um ovo. sal. Nessa massa, você vai colocar farinha integral ou não? Nessa Eu não. trouxe já uma massa que é Se for colocar farinha integral, você Metade, coloca metade. Aí branca, você põe metade 250 gramas de integral e 250 de farinha, tradicional. Isso. Aí eu Aí- vou colocar aqui, ó. Coloquei um Uma ovo xícara e meia inteiro. de... É. Uma xícara e meia agora. Pode ser margarina, quem quiser. Fica boa com margarina, né? Que a gente fazia Já antigamente. fizemos. Já fizemos com Pode ser margarina. manteiga. Já fizemos com gordura. Cidinha, a gente já fez com banha essa também. Sim. Então, você que está Pra aí... banha de porco. Não é só em Minas, né? Mas muita gente faz ainda com a receita com a banha. João, Sim. fica muito bom. Mas esse aqui que a Cidinha tá usando é o quê? É gordura vegetal. Vegetal. Você posso retirar, Cidinha? Ó, Não, e deixa é o ela aqui no seguinte, cantinho, porque caso depende muito do precise tamanho mais, da... você Às vezes põe. a farinha tá mais seca, depende do tamanho do ovo, sabe? então ali a gente E colocou aí ainda falta o guaraná. Qual? O quê? Guaraná. Guaraná? Você Guaraná. não bebeu não, né? Não, mas... Não, graças a Deus não sabia. Eu não sei. Não, esse menino... Mas é o Guaraná refrigerante ou... Não, Guaraná? não. Ah, o excesso. Ah, Excesso do quê? não sei, Excesso. o Guaraná é... Essência. Isso, obrigado. Excesso não. Excesso é o que eu tenho excesso demais. Lucas do céu. É eu nunca essência de vi. Guaraná, é que Guaraná eu nunca vi, é Você tá surpreendente. colocando- Mas essa esse- receita é com guaraná. O excesso. Olha, o Denis está me falando aqui. O Lucas não falou excesso de Guaraná. Ele me falou isso, né? Eu quis dizer essência, perdão, Você quis perdão. dizer? Essência. Agora, literalmente, Luquinha, eu vou colocar a mão na massa, porque como tem gordura, o É bom calor misturar da com a mão, né? e eu sempre falo para colocar uma mão só, porque às vezes tem que atender uma coisa. Então não tem erro. Não precisa farinha não, Luquinha, isso aqui Não é... precisa? Essa aí já fica pronta Aqui na é hora. assim, é na hora. Ah, então tá bom. Cidinha, Se você gostou precisar, dessa tem cozinha? farinha. Adorei, amei. Adorou? Se precisar, Legal. eu tenho uma farinha integral ali. Eu trouxe uma Se massinha precisar, integral. mas não precisa. Mas pra gente colocar pra fazer, pra amassar, não precisa então. Não, se precisar Se- para enrolar, eu pego um pouquinho dessa. Agora tá aqui, bom. ó, o que é legal? Em casa, se você estiver fazendo essa massa, você está numa região mais quente ou mais fria, ou usou um tipo de farinha, absorveu mais o guaraná menos, se ela ficar muito úmida, você põe um pouco mais de farinha, mas vai colocando Isso. aos poucos para ela Ó, não ficar olha que massa pesada. boa. E se ela ficar seca, você pode colocar um pouquinho mais do guaraná, sempre do líquido que a gente Sim. está usando. Deixa eu mostrar a textura para todo mundo em casa. Você gosta de mostrar? É aquele jeitinho. Porque assim, ó, o que Aveludado, acontece? né? Ó, eu gosto de mostrar no dedo, que daí a pessoa olha em casa, ela desgruda da mão, ó, desse jeitinho aqui, ó. Se tiver nesse ponto, tá certo, não põe mais nada. Agora, se ela tiver muito úmida, você põe um pouquinho mais de farinha. Se ela tiver Sim. muito seca, um pouquinho mais de... Não vai precisar. Eu vou pegar Guaraná. um pouquinho, vou abrir. Deixa eu tirar aqui da frente. Pode tirar. Jogar um pouquinho. Vou jogar até a farinha integral que eu tenho É. aqui. Eu tenho uma massinha integral também, gente. Usei a mesma quantidade, meio a meio, ó. Meio a Então, meio. a diferença de cor é essa aqui. Ela fica mais sequinha, né, Cidinha? Essa aqui, muitas vezes, a gente tem que colocar um pouquinho mais de guaraná, caso precise. Ó, a diferença de cor delas. Obrigada. Ó, a eficiência dos meninos, ó. Quer que eu jogue um pouquinho aqui? Pode jogar, Com Luquinha. licença. Vai cair, né? O Lucas quer Assim, participar, deixa eu... Vai, só faz É assim. criança. Ah, como é? Como é? Criança assim, ó. Ô, para aí, ó, cuidado aí. Faz aí. É, tipo... Olha, o meu lado criança, eu me segurei tanto, Edu, agora. Ah, eu sei. me segurei tanto pra não Faz a jogar, cabeça fazer... desse dia que você vai voar dentro dessa pia aí, ó. Agora aqui, olha que massa boa, fácil de trabalhar, mas você Fácil. vai fazer fininha. Você não vai fazer um pastel grosso assim, porque tem bastante gordura, né? Cidinha, se o Então, Lucas for fazer a aula mesmo, dá bronca, porque senão ele é aquele aluno que não vai prestar tanta atenção, Que sabe? isso, eu tô super prestando atenção aqui, eu ainda tô encucado com Guaraná. Ainda tá batendo em mim aqui o Guaraná. Acho que Lucas, demais. essas receitas com refrigerante e tal, são receitas Ó, muito fininha, gente, antigas. Muito antigas. E não Receita com gruda no guaraná, receita com Jura? muito. O senhor Mas- conhecia já essa, seu chefe João? Essa não. Do Guaraná não conhecia, né? Do Guaraná, não. Ainda bem que eu não sou o Da único. cerveja. Graças a Deus, ainda achei que eu fosse ser o único. Que bom. Olha, abrindo a massa, né, na verdade, e a gente pode fazer tanto integral meio a meio, o total da massa é meio quilo de farinha, né, para Isso. massa. Então você pode escolher fazer metade farinha tradicional, metade integral, ou, se você optar, pode fazer toda ela meio quilo de farinha de trigo bem tradicional. fininha. Aqui eu tenho o cortador, Cortador. que depende do tamanho. Se você vai fazer de festa, bem pequenininho, então tem esse menorzinho. Eu gosto de fazer esse
Esse tamanho médio. Aqueles que a gente calculava o centro deles, sei lá, 15 anos atrás, a Cidinha vinha para mim e falava assim, Edu, eu preciso calcular certinho o preço da matéria-prima, como eu vou vender. E, Luquinhas, pega, por favor, aquela bandejinha ali de... Bandejinha não, a tábua de madeira, só para eu mostrar ao pessoal em casa. Porque é o seguinte, para você que vai fazer para vender, lembre sempre que você tem que calcular o feitio daquilo que você está fazendo, o tempo que você vai demorar, se vai assar, se vai congelar, o produto não importa, você tem que calcular também. A matéria-prima que você está usando ali, o tempo de preparo de cada item. E, por exemplo, ó, se eu for vender, vamos supor, o mesmo pastel nessa embalagem, vai custar X, porque você tem que incluir o preço da embalagem também. Aí, se você vai fazer nessa embalagem, por exemplo, olha que bacana isso daqui, legal isso daqui, hein? Não é bonitinho essa embalagem? Demais, muito legal. Você pode fazer e a Maria vai adorar essa daqui, né? Leva para ela. Você pode fazer desse jeito. Então, por exemplo, se você for fazer nessa daqui e nessa daqui, Essa Cidinha contou. Essa aí é para quem for guardar no refrigerador. ou você pode fazer dessa forma e vender congelado também. É uma ótima dica. Perfeito. Né? Aliás, olha, amanhã é sexta-feira, certo? Sim. Amanhã, nosso patrocinador de embalagem vai estar aqui com a gente. Amanhã tem um programa muito bacana. Obrigado, viu, Luquinhas? Aceita uma? E, por exemplo, se fosse o querido João Belésia fazer para um evento e tal, seria assim. Não é isso? Uma apresentação. Uma apresentação diferente. Obrigado, viu, Luquinhas? Nada. Aceita um, chefe? Obrigado. Não, Aceita um. Aceita um? Não, ninguém? Com licença? Alguém? Não? Esse Lucas. Ó, aí o recheio do pastel a gente sempre aguarda, certo? Sim, ó, abrir. Aí você reaproveita a massa, dobra aqui direitinho. Essa massa, se você não tem habilidade, não tem problema nenhum, você consegue fazer. Você Porque consegue. Aproveita até o último. aproveita tudo. A gente fazia muito isso daqui antes, né? E fazia com ela empanadinha também. Qual recheio que você vai colocar aqui? Ó, eu tenho bacon e passas. Quando você faz para um evento, para festas, então bacon e legal. passas. Pode ter o de frango e você pode fazer de carne moída também. Eu trouxe ali os 3, tá? Faz esse, então. Pra fazer Faz um bacon para o pessoal ver. É legal, bacon com passas. com passas. Ó, Esse é aquele interessante. bacon, o bacon tá bem magrinho, viu? Já tá no jeito aí pra gente Vai finalizar? direto. Vamos fazer o purê. Tá, perfeito. Já vou voltar para aí. Vamos ensinar esse pastelzinho aqui, a gente volta para aí. Depois a gente Bacon. volta para cá. A parte da Cidinha tá fazendo os pastéisinhos. Pastéisinhos. Cidinha, o que você acha da gente aquecer o óleo pra gente Fazer um pastelzinho frito? fazer um pastelzinho frito? Só Sim, pra, eu quem, tenho pra não massa. perder a... Só para não perder o Para não costume, perder né? o costume. É. Aí aqui do lado, se você quiser fazer, acho que dá tempo da gente fazer um recheio de carne moída. Vamos fazer, Cidinha? Vamos. Topa? Se dá tempo, vamos lá. Topa vamos ou lá. destopa? Me passa o recheio que eu vou fazendo aqui, ó. Vamos. Você pode colocar um pouquinho de azeite numa alho, panela. Se você quiser a carne mais separadinha, não precisa nem colocar o azeite. Aí nós vamos refogar. Você me passa uma espátula, por favor? Você que está acompanhando a gente agora. Cidinha vende uma vez por semana, certo, Sidoca? Sim. Uma vez por semana. Uma Vai vez estar por com a gente aqui, fazendo as receitas gostosas, como do pastelzinho. Cidinha, quem quiser vender e começar a fazer uma receita, você recomenda fazer esses pastelzinhos? As pessoas sempre me perguntam, ou pediram muito, né, nessa época. A pessoa vai fazer primeiro, vai testar, vai ver se fez direitinho. Se a pessoa vai começar a fazer alguma coisa para vender, ela tem que fazer uma coisa que ela... Então, mas primeiro- esse pastelzinho você É recomenda? ótimo, eu recomendo. Recomenda? É bom? Recomendo. É bom. Então, Mas faz assim, primeiro em casa, lógico, testa não, bonitinho. faz, vê se tá certinho. Mas assim, as prova. receitas que a gente faz, Receita todas é elas são ótimo. testadas. Sim. Então, já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Então, pensa positivo, vai dar certo. Acredita, você experimenta, ficou bom. Aí você faz a conta sempre. Não perca dinheiro fazendo receita, porque muitas vezes você erra no cálculo. Sim. Então, cuidado. Meio quilo de carne moída aqui para essa receita. Então, um pouquinho de cebola, meia cebola. Aí colocamos um dentinho de alho. Damos uma boa fritadinha aqui. Podemos colocar tomatinhos também aqui, se você quiser. A dica de colocar o tomate aqui antes. Posso colocar um pouquinho de bacon? Vamos fazer um recheio diferente? Pode pôr um Tô pouquinho vendo de esse bacon. aqui olhando para mim, ó. O que vocês acham aqui? Ainda Vai bem que é ficar salada. delicioso. Eu olhei pro lado ali, eu falei, Vai Já enriquecer não o ouviu? recheio, É né, salada, é salada. Viu? Eu vi Vai só que não- enriquecer o recheio. já enriqueceu o recheio. Aí podemos colocar aqui
Ó, com a carne moída, combina até a uva passa. Podemos colocar para fazer uma diferente? Uvas Podemos. passas. Esse aí vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso, ó. Uva passa, Você vê, um recheio terço. diferente. Tinha 3 recheios, agora tem um quarto recheio, né? Molho de tomate, não? Ou não? Podemos Pouquinho colocar, de se molho de quiser, um tomate. pouquinho. Nesse recheio de pastel, João, você que está acompanhando a gente, você que é craque, muitas vezes é legal ter uma cremosidade, porém você tem que tomar cuidado quando você agrega líquido, né, no recheio do pastel, para ele não ficar muito Muito úmido. Úmido. Para não molhar a massa. para não molhar a massa. Então aqui, nesse caso aqui, se eu agreguei o molhinho de tomate, eu deixo aqui dar uma secada. Então aqui entrou cebola. Cidinha, dá uma olhada no óleo como ele tá, dá uma testada. Ali entrou, Olha, eu vou testar. aqui entrou um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, depois a cebola, depois entrou a carne, a gente colocou bacon para ficar diferente, uvas passas. Olha que delícia. Esse molhinho vai ficar recheio do pastel, que beleza. Deixa esfriar. Só fazia o de frango com batata e requeijão dentro, mas ficava bom. Oh, delícia. Porque ela fazia. Essa receita nós precisamos fazer. Precisamos fazer. Ela fazia. Ó, vou testar Lucas, o óleo, olha hein? aqui que legal. Testa o óleo. Testo o óleo sempre com um pedacinho. Aí ela fazia o purê de batata com a carcaça, com o caldo da carcaça do frango. Então ela misturava isso no pastel, mas ficava bom. Tá ótimo, hein? Fica cremoso. Tá Tá quase ótimo. uma. Não tem a batata soufflé? Esse daqui é mentira, pastel né? de vento. Pastel de vento, mentirinha. Soufflé. Mentirinha. Ó, esse pastel a Cidinha faz, ó. Ela adora fazer esse pastelzinho, dá umas envergadinhas do lado. É o pastelzinho da fritura, ó lá, ó. A dona Friturinha, você que tá ligando a TV agora. Tiveram alguns que abriram um pouquinho, mas não tem problema. Ah, legal, a gente vai mostrar o recheio. Meu Deus, pera aí, deixa eu pôr de volta aqui. Isso aqui é de ferro. Pera aí. Não, pega, pode deixar. Vamos colocar... Deixa eu já me programar. Ali, ó. Vamos colocar ali em cima, ó. Deixa eu já me programar. Vou colocar aqui, ó. Tá pesado aquilo ali, eu só vou me programar aqui. ajuda lá? Faça isso com calma. Não, tudo bem. Dá pra eu fazer. Aí, ó. Tem uns que abriram aqui um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Ó. Mas olha, posso falar uma coisa? Ficou legal. Assim. Foi o Lucas que... Fui eu que fiz. Não, legal. Ficou bom, não? Ficou legal pra caramba. Não, ficou legal. Mas é que assim já mostra... Ficou super legal. Faz um bonequinho pra ali. Eu vou fazer. Ó, o Lucas fez. Eu fiz aqui, ó. Virou um taco, hein?